Então o nosso propósito nessa manhã é continuar ensinando você, e enquanto ensinamos e oramos, o Espírito tem feito milagres, tem curado, tem trazido direção, tem libertado pessoas, e isso vai continuar acontecendo em nome de Jesus. Amém? O objetivo hoje nosso, na nossa aula número 3, é falarmos sobre a presença de Deus, né? Falamos sobre o Espírito, sobre a palavra, e agora nós queremos aprender um pouco sobre esse assunto. Então, basicamente, nós fizemos aqui duas perguntas: o que é a presença de Deus e onde é a presença de Deus? Amém? Esse é um termo que nós usamos muito, é muito usado no meio cristão, né? Você entrar na presença de Deus, você estar na presença de Deus, você deve andar na presença de Deus. Quando, às vezes, há um momento do Espírito de manifestação, ou a unção, ela é sentida, né, de uma maneira mais forte, as pessoas costumam falar isso, né? Ontem a presença de Deus estava muito forte, né? Mas nós queremos entender um pouco sobre isso, né? O que é isso? E onde é a presença do Deus Todo-Poderoso? Então, o primeiro texto que eu quero abrir aí com você é Atos capítulo 7, verso 48. Nós vamos ver alguns textos bíblicos hoje, não é? Para que você possa aí anotar. Atos 7, 48. Depois Atos 17, 24. Atos 7, 48, Atos 17, 24. Então diz assim a palavra do Senhor: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Amém? Só esse versículo. O Senhor Deus, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, não habita aonde? Casas feitas por homens. Ou, conforme a versão aí, em casas construídas pelas mãos humanas. Deus não habita, a presença de Deus não está em casas, templos, santuários, igrejas construídas pelas mãos dos homens. Próximo texto vai falar a mesma coisa, Atos 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então nós aqui descobrimos, por esses textos e muitos outros, onde Deus não habita. Deus não habita em santuários feitos pela mão dos homens. Então você tem muitas religiões na terra, sim ou não? Muitas religiões, né? Religiões diversas, rituais diversos, cultos a inúmeras divindades, né? Só você olhar um pouco aí na história da humanidade, você vai ver que foi assim desde a queda de Adão no pecado. O homem começou a criar deuses, começou a adorar árvores, sol, lua, estrelas, adorar pessoas, adorar nações, adorar pedaços de terra, adorar rios, e assim o homem foi se corrompendo por causa do pecado. E o homem construiu muitos templos, muitos santuários, muitas casas, muitas capelas, muitas coisas, e chamam aquele lugar de casa de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas que os homens construíram. Aleluia! Deus não habita em pedaços de concreto. Deus não habita num determinado lugar especificamente. E não é apenas no templo físico das religiões que Deus não habita. Deus não habita em nenhum coração que foi construído por homens. Deus não habita em templos, pessoas que sejam uma construção humana. Aleluia! Algumas pessoas dizem que Deus habita com todos, Deus é o Pai de todos. Isso não é verdade, porque Jesus não disse isso. Jesus ensinou o contrário. Por exemplo, Jesus disse para os judeus que estudavam o Antigo Testamento, que tinham o templo em Jerusalém, que eles chamavam casa de Deus.
Jesus disse para os judeus, os sacerdotes, em João, no capítulo 8, vocês têm por pai ao diabo. Sai as árvores. Ué, foi Jesus que disse, não fui eu. Quem já leu isso lá? Jesus disse isso. Mas eles iam no templo toda semana. Eles ofereciam sacrifício de animais, queimavam incenso, levavam muitas coisas para o templo. Eles festejavam a Páscoa no templo, celebravam Pentecoste, tudo isso. E Jesus disse: Deus não é o pai de vocês. Então, Deus não habita em todo mundo e Deus não é o pai de todo mundo. Jesus ensinou diferente. Se a minha vida é resultado de uma construção humana, Deus não habita nesse santuário. Deus habita onde o Espírito construiu um lugar para Ele. Aleluia! Você observa na antiga aliança que, embora os profetas, os servos, adoravam o Deus verdadeiro, criam no Deus verdadeiro, Deus não habitava neles. Já percebeu isso? Não? Então, veja bem, é possível você crer em Deus, é possível você conhecer o Deus verdadeiro, mas é possível Ele não habitar em você. São duas coisas diferentes. Elias conheceu o Deus verdadeiro, talvez mais do que nós, Moisés também, mas o Espírito Santo não morava em Moisés. Isso passou a acontecer a partir de Jesus Cristo. Aleluia! Quando Jesus Cristo vem, a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo foi enviado por Deus, e não só veio sobre Jesus, como permaneceu em Jesus. Deus falou para o profeta João Batista, dizendo: você saberá quem é o Messias, porque o Espírito Santo virá sobre ele e permanecerá, habitará nele, estará com ele. Aleluia! O Espírito Santo veio fazer morada em Jesus. Então, o Senhor Deus não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens, mas Ele habita num santuário feito pelo Espírito Santo. Aleluia! Por isso que a palavra de Deus ensina que você é um templo do Espírito. A partir do Espírito Santo na sua vida, você começa a se tornar morada de Deus. Sem o Espírito Santo, não é templo de Deus. Há muita gente que crê no Senhor Jesus e é salvo, mas não tem o Espírito. Está na mesma condição do Antigo Testamento. Mas aquele que recebe o Espírito Santo começa a se tornar um lugar habitável para Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso não habita em santuários construídos pela religião, pela mão dos homens. Ideias, pensamentos, doutrinas, ensinos de homens não constroem um lugar para Deus habitar. Somente o Espírito Santo, pela palavra do Senhor, constrói um lugar para Deus na sua vida. Por isso aprendemos ontem o Espírito e a palavra. Então Deus tem um lugar para habitar a sua vida. Deus quer morar em você. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso, Ele tem o céu como sua nação, tem um trono onde Ele vive, mas aqui na terra, a casa dEle é a sua vida. O templo de Deus, o santuário de Deus na terra é você.
seu coração, a sua vida, o seu interior. Aleluia. Esta é a casa que Deus quer habitar, e é isso que Ele faz. Então, vimos aqui onde Deus não habita. E onde Deus habita, observe que coisa interessante. Vamos abrir João capítulo 8, verso 19. Evangelho de João, capítulo 8, verso 19. Aleluia. Aleluia. Se não vier, o versículo, eu vou cantar. Já apareceu, né? Então perguntaram-lhe: onde está o seu pai? Perguntaram para Jesus: onde está o seu pai? Olha o que Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Onde está teu pai? Jesus diz: vocês não sabem quem eu sou, e nem conhecem o meu pai. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam onde Deus estava. Em Jesus. Aleluia. Onde Deus estava? Em Jesus. Observe isso. João capítulo 10, verso 38. João 10, 38. Mas se eu as realizo as obras de Deus, mesmo que não creiam em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Se vocês não creem em mim, Jesus está dizendo, não acreditam na minha pessoa, não dão crédito a quem eu sou, vocês acham que eu sou um vadio, vocês acham que eu ando por aí fazendo rebelião? Creiam nas obras. Vocês não estão vendo as obras? Vocês não estão vendo os cegos enxergando? Vocês não estão vendo as pessoas sendo libertas, transformadas? Pelo menos creio nas obras para que aconteça algo com vocês, que vocês possam saber e entender que o Pai está em mim. Deus está em Jesus. João 14, verso 10 e 11. João capítulo 14, versículo 10 e 11. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus diz: creiam em mim quando digo. Quando o Senhor diz o que, Jesus? Que o Pai está em mim. Aonde Deus habita? Em Jesus. Quando o Espírito Santo veio e até Jesus Cristo, ele se transformou no templo de Deus na terra. Deus estava em Cristo. Deus habitou no homem chamado Jesus Cristo e o tornou seu santuário terreno, e o tornou sua igreja terrena, e o tornou seu templo terreno. Aqui na terra, Deus estava em Jesus. Todos os dias,
a cada minuto, cada movimento de Jesus, cada palavra de Jesus, cada oração de Jesus, cada decisão de Jesus, cada olhar de Jesus, Deus estava nele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, para todo sempre. Deus estava em Jesus. Então, quando Jesus nasceu do Espírito Santo, ele teve a condição de se tornar a morada de Deus. Quem nasceu do Espírito Santo aqui? Aleluia! O Espírito Santo fez a mesma coisa com você. Aleluia! Assim como ele gerou Jesus aqui na terra, ele gerou você de novo. Glórias a Deus. A partir da obra do Espírito Santo, você pôde se tornar um santuário de Deus. Agora veja bem, a presença de Deus habitou em Jesus Cristo. Isso significa que a presença de Deus está nas palavras de Deus. Você precisa entender isso de um modo muito prático, porque nós imaginamos um Deus distante de nós, um Deus todo-poderoso, mas que Ele habita num lugar muito distante, inacessível, o qual você nunca o verá, a não ser o dia que você for embora dessa terra, e então você verá a face de Deus. E aí os teólogos ficam discutindo se o homem pode ver Deus ou não pode ver Deus, mas eu provo para você que é muito fácil ver Deus. Pastor, é só abrir os evangelhos. Você não crê que Deus está em Jesus? Então olhe e veja. A mesma dificuldade que nós temos nos nossos dias, os discípulos tinham naquele dia. Eles não reconheciam que Deus estava em Jesus. Era muito simples. A mente teológica religiosa diz: Deus é o soberano, onipotente, onisciente, onipresente, o raio para cima e para baixo. Deus, aí aparece Jesus e diz: sabe onde é que está Deus? Está aqui. Quer conhecer Deus? Olhe para mim. Não, você não pode ser. Você não pode ser Deus. Que? Você nasceu na estrevaria. Deus não é com você. Se Deus estivesse com você, você nascia no palácio. Você nascia em berço de ouro. Aleluia! E dia após dia os crentes estão buscando a Deus. Onde você está buscando Deus? Deus só está em um lugar, em Cristo Jesus. Aleluia! Deus habita em um único lugar, chamado Jesus. Jesus é a palavra. Quando o Espírito Santo te ensina a palavra de Deus, você começa a entrar na presença de Deus. Por isso que aprendemos ontem, sem a palavra, você não comparece na presença de Deus. A igreja ainda não sabe quem é Jesus. Ai, Jesus morreu por mim, meu Salvador, meu Senhor. Lembra do amor a Jesus ontem? Perguntei quem que amava Jesus, né? Todo mundo, depois ninguém. Se não for pela palavra, pela verdade, não existe. Você pode chamar Jesus de Senhor, você pode dizer que o conhece. Agora preste atenção. Deus está em Jesus, Deus está na palavra.
É impossível você entrar na presença de Deus sem a palavra. É impossível. É impossível você dizer que serve a Deus se você não conhece Jesus. É impossível você dizer que é filho de Deus se você não crê em Jesus. Não, eu sou filho de Deus, mas eu acho que Jesus não fez aquilo que ele disse. Não, esquece. Porque ou você está certo, ou Jesus está certo. Você já leu o que Jesus ensinou? Veja, João capítulo 14. João 14, verso 5 em diante. Acompanhe comigo. Vocês estão aqui? Amém? Vocês estão aprendendo, sim ou não? Aleluia. João 14, verso 5 diz assim: disse Tomé: Senhor, eu não sei para onde é que você vai. Nós não sabemos vai para onde, vai para lá, para cá. Então como é que podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, o têm visto. Olha como Felipe entendeu tudo. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha você aqui, ó. Olha os crentes da ICV. Jesus está dizendo, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhecesse, vocês iam conhecer o meu Pai. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora vocês o conhecem e vocês têm visto. Vocês estão entendendo isso? Aí eles dizem: sim, Senhor, mostra-nos o Pai. Pronto, acabou. Aí Jesus, responde com categoria de Jesus Cristo. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu estar com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creia em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creia por causa das mesmas obras. Aleluia. Jesus faz um apelo a você nessa manhã. Creia em mim quando eu digo que o Pai está em mim. A presença de Deus está em Jesus. A presença de Deus está nas palavras de Jesus. Olhe, João capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3, o Senhor Jesus está orando, falando com o Pai. E Ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Mas esse conhecer a Deus não é conhecer de estudar, não é conhecer de ouvir falar, não é conhecer de ler num livro. Conhece Deus? Ah, sim, passei lá ontem e vi ele lá. Conhece Deus? Ah, eu já vi falar, uma vez eu estudei um livro que falava sobre ele. Não. Conhecer a Deus significa experimentar Deus. Anote isso. Conhecer a Deus é experimentar Deus. Conhecer a Deus é ter a experiência de Deus, experimentar. Assim como você experimenta uma comida, uma fruta, você desfruta. Experiência não é conhecimento adquirido, memorizado, é experimentar. A vida eterna é isso, experimentar Deus.
Aleluia. Quando você começa a trazer a palavra de Jesus ao seu coração, você começa a experimentar Deus. Quando você traz a palavra de Cristo ao seu coração, você começa a experimentar Deus. Aleluia. O que é a presença de Deus? A presença de Deus é diferente do poder de Deus. A presença de Deus é quem Deus é. A presença de Deus são as qualidades de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus, os valores de Deus, a pessoa de Deus. Quando você põe as palavras de Cristo no seu coração, você está experimentando os sentimentos de Deus. Deus se revelou por sua palavra. Quando Deus falou, Ele transferiu os seus sentimentos às suas palavras. Você consegue compreender isso? Quem Deus é, isso é transferido por meio de suas palavras. Quando Deus diz algo, junto com o que Ele disse, com essa voz dEle, saiu os seus sentimentos. Aleluia. Vou dar um exemplo para você. Jesus chega a determinado dia na frente do templo em Jerusalém, e Ele começa a arrebentar tudo lá. Chuta a mesa dos cambistas, expulsa as pombas, toca as ovelhas de lá, pega um chicote e dá no lombo do povo que estava ali, né? Quebrou o pau lá. Veio os guardas e tudo. Jesus, pastor, que estava no meio do rosto, Jesus ferveu que suco. Aí vão questionar Jesus: o que é isso? Aí Jesus cita um texto da Bíblia, do profeta. Ele diz assim: o zelo por tua casa me devora, me consome. O que é que Jesus está dizendo? Que aquela indignação, aquele negócio que veio e o levou a agir assim, veio do sentimento de Deus. Dentro desta palavra, o zelo por tua casa me consome. As palavras de Deus carregam os sentimentos de Deus. Quando você põe essas palavras no seu coração, você começa a sentir Deus. Você começa a experimentar Deus. E Deus é o ser mais amável que existe. Quando um sentimento de Deus brota na tua alma, nunca mais serás o mesmo. Porque você não está experimentando uma religião, você está experimentando Deus. Só é possível pelas palavras de Jesus. O Espírito Santo dá vida às palavras de Jesus, transformando elas em sentimentos na sua alma, emoções no seu coração. Quando uma palavra de Jesus entra pelo Espírito em seu coração, a alegria brota naturalmente. Aleluia. A graça brota como uma fonte de água. Você já viu como é uma fonte, uma vertente? Ela vai
lá de baixo, quilômetros, terra dentro, ela vem e sai para fora. E começa assim, não é assim? Como é que começa os grandes rios? Lá o Rio Jordão, em Israel, o rio mais importante, nasce lá nas montanhas, uma vertente pequenininha e vai se tornando um grande rio. O maior erro que você comete em toda a sua vida de crente não é o pecado que você errou e praticou, é o desprezo pela palavra que o Espírito fala. Em João 17, 13 ao 19, olha a oração de Jesus. João 17, 13 ao 19. Jesus diz para Deus: agora eu vou para ti, mas eu digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não rogo a ti, Pai, que tire eles do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O maligno é do mundo, eles não são do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. A oração de Jesus foi para que Deus santificasse você em relação à palavra. Jesus orou e pediu: Pai, santifica-os no trato com a tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra. O diabo os odeia, o mundo os odeia por causa da tua palavra, não por causa deles. O mundo odeia a verdade. O diabo está desesperado agora, porque ele odeia a verdade. Ele odeia a verdade. Ele não odeia a igreja reunida, ele não odeia grandes templos, ele não odeia crentes, ele odeia a verdade. Vai embora, Satanás, porque a verdade te liberta das mãos dele. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Aleluia. As prisões deste mundo são ferramentas do diabo. Ele usa através da distorção da palavra e do engano. Jesus diz: eu não oro pela santificação deles e nenhuma outra coisa senão em relação à palavra. Não os deixa o diabo enganá-los na palavra, ó Pai. Verso 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico na palavra, na verdade, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora veja, versículo 20 em diante. Minha oração não é apenas por eles, eu oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aleluia! Quem? Jesus está orando por quem aqui? Por você. Você é a resposta de oração de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus me enviou aqui para responder a oração de Jesus. Jesus diz: eu oro por aqueles que crerão nos meus discípulos, na mensagem que eles pregarão, na verdade que eles carregam, na palavra que eles pregam. Eu oro por eles também. Eu oro por eles também. Para quê? 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu estou em ti. Jesus diz: eu oro para que o Senhor habite neles como habita em mim. Eu oro para que eles sejam um contigo, Pai, assim como eu sou um contigo. Aleluia! Jesus pediu a Deus
Seja um com o Celso, como o Senhor é um comigo hoje. Seja um com o Kleber, como o Senhor é um comigo hoje. Seja um com o rádio, não com o rádio. Seja um com Ele. Seja um, Pai. Como que eu vou ser um com Deus? Como que a presença de Deus estará em mim? Como que Deus habitará em mim? Como que Deus habitará em mim? Santifica-os na palavra. A maneira como você valoriza, ama, cuida, honra, reverencia a palavra de Cristo é o que tem mudado a tua história ou te feito fracassar. Jesus é a palavra. Quantas palavras, quanto de palavra tem em você? Quanto de Jesus tem em você? Quando dizemos em nome de Jesus, estamos dizendo em nome da palavra, mas não há palavra no nosso coração. Jesus não aparece. Deus não se move. Quem está entendendo? A presença de Deus habita nas palavras de Jesus. Jesus subiu aos céus, mas Ele permanece com a sua igreja em espírito, por sua palavra. A presença de Cristo é a sua palavra. Quando você põe as palavras de Jesus no seu coração, você está experimentando a presença de Deus. Por isso, meus irmãos, você pode ver, como o povo de Israel viu, o poder de Deus operando. Você pode ver grandes milagres, você pode ver grandes maravilhas, e mesmo assim, nunca conhecer a Deus. Jesus disse, ensinando os seus discípulos, no Evangelho de Mateus: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, fizemos milagres. E Jesus diz: eu lhes direi na cara, abertamente, não conheço vocês. Mas eles viram o poder, mas não conheceram a presença de Deus. A presença de Deus transforma quem você é. Isso só é possível pelo Espírito e pela palavra. Deus está presente em suas palavras, e suas palavras estão em Jesus. Quando você come as palavras de Jesus, você está trazendo para dentro do seu coração a presença de Deus. Olha o que Jesus ensinou, João capítulo 14. Aleluia! Verso 21 ao 23. João 14, 21 ao 23. E estamos caminhando para o final. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele, me manifestarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aleluia! Jesus fez uma promessa: se vocês tiverem os meus mandamentos, primeiro você precisa ter. Aprendemos ontem, primeiro tem que ter, tem que guardar. Guardar é armazenar, colocar no depósito. Se vocês guardarem, tiverem os meus mandamentos, minhas palavras,
e obedecerem, eu e o Pai moraremos em você. Aleluia! Há cristãos que são salvos, alguns têm o Espírito Santo, mas o Filho e o Pai ainda não chegaram lá, porque não têm os mandamentos e não obedecem. Jesus disse isso. Você aprendeu que quando creu em Jesus, Deus ia morar em você? Antes, o Espírito Santo que veio está construindo um lugar para Deus pela palavra de Jesus. A presença de Deus só pode ser experimentada, você não pode conhecer. Eu conheço Deus, não. Ou você experimenta Deus e os frutos provam, ou você não o experimentou. Como que eu sei se eu ando na presença de Deus? Olha para a minha vida e você saberá. Olhe para a sua vida. A presença de Deus muda você. Andar com Deus vai transformar você, vai libertar você. As pessoas que te conhecem vão olhar e dizer: não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Algo aconteceu. Não como uma mágica da noite para o dia, mas como uma transformação contínua e diferente. Onde Deus está, pastor? Mostra-me Deus, isso me basta. Deus está nas palavras de Jesus. Quando você as traz para a sua vida e seu coração, você experimenta Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Quantos entenderam essa mensagem? Em nome de Jesus. Essa é a presença do Senhor. Existem muitas coisas, gente. Eu estou procurando ser o mais básico, simples possível para que você compreenda. Há muitas coisas que você aprenderá nas aulas do IBEG, os cursos de especialização. Mas essa é a base para que você caminhe numa vida real com Deus, não fictícia. Para que você realmente conheça Deus, experimentando Deus. A presença de Deus está nas palavras de Jesus. Sem a palavra de Cristo, você não pode entrar na presença de Deus. Mas com a palavra de Jesus na sua vida, você viverá e andará na presença de Deus. Deus se fará presente com você todos os dias. E Deus é um ser vivo, Ele pode se manifestar na sua vida, através da sua vida. Não apenas habitar em você, mas agir através de você. O Deus Todo-Poderoso quer ser o Deus da sua vida, quer fazer de você a habitação dele na terra. Quando Ele entrar na sua casa, através de você, nada poderá ficar igual. Nada poderá ficar igual, porque a presença de Deus vai santificar tua família. A presença de Deus vai santificar o caráter. A presença de Deus vai purificar os corações endurecidos. A presença de Deus é um fogo consumidor. O coração de ferro começa a amolecer. Aleluia! É um fogo que dobra, irresistível. A presença de Deus é um ímã que atrai. É algo que puxa. Os seus familiares vão dizer: eu não consigo mais fugir.
Eu tenho raiva de crente, mas eu tenho que ir naquela igreja. Me dá um ódio de você, mas eu tenho que ir lá. Eu não gosto de crente, não gosto de igreja, vocês estão tudo louco. Mas quando você fala, quando você se aproxima, eu não sei, tem alguém me perseguindo de noite, eu vou dormir, tem uma voz que fala no meu ouvido, vai para a igreja. A presença de Deus entrando na sua casa, você nem precisa falar. A pessoa olha para você e diz: que é isso? Tem uma áurea aí, né? É áurea, vai, é áurea. Tem. O que é isso aí? Vamos lá ver. Diante do Deus Todo-Poderoso, ninguém fica em pé. Tudo começa quando o Espírito te dá uma palavra. Quando o Espírito te dá uma palavra e você toma essa palavra para você, a presença de Deus começa a se manifestar. É isso que você deve fazer na sua vida, com a ajuda do Espírito, pôr a palavra no seu coração, e o Deus Todo-Poderoso estará contigo todos os dias. Aleluia, fiquem em pés. O nosso Deus merece ser adorado. Amém? Vamos louvá-lo. Diga para o Senhor o quanto você precisa dEle, o quanto você deseja que Ele habite e tome conta da sua vida. Meus irmãos, Deus merece ser adorado por aquilo que Ele é. Deus ama você porque Ele é amor, não porque você chamou a atenção dEle, ou porque você fez uma grande obra na terra. Não é por causa do teu sobrenome, do que as pessoas dizem sobre você. Deus ama porque Ele é assim, Ele é amor. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Diga para o Senhor que você quer a presença dEle, você quer o valor de quem Ele é. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Aleluia.